passado do Setsu não é algo simples de ser explicado, muito pelo contrário, tem muita diferença do que foi o início do mangá ou então o que foi o início do anime, tá? Rolou muita coisa assustadora e surpreendente ao mesmo tempo, envolvendo inclusive o grande vilão dessa história toda aí, que é o Toma. Depois do desaparecimento do Setsu lá no passado, a fim de trazer o Setsu de volta para ele, o Toma começou a criar uma tarefa completamente assustadora. O que ele fez? Ele encontrou pessoas tristes e assustadas e torceu a mente dessas pessoas, transformando cada um deles em assassinos impiedosos sob o seu comando. Só que, cara, por causa disso aí, o Setsu e seus companheiros se uniram novamente, né, botaram as forças pra frente para poder acabar com o Toma. Agora que o Setsu tá de volta, né, esse encontro finalmente aconteceu. Toma e Setsu, os dois heróis do passado, e tudo que rolou no passado agora foi realmente revelado pra gente, tudo que tava nas entrelinhas, tudo que nunca foi dito na história. Então vem comigo pra gente conferir essa história fantástica, tudo que tem por trás do nosso querido herói ser invocado pela segunda vez. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte, a guerra entre a humanidade e as forças aliadas de repente começou a se intensificar, né? Tava num momento muito grande. A situação em que as forças aliadas atacavam e o exército dos humanos ali protegia, né? Justamente aquilo que estava rolando no meio da guerra, era luta, ataque contra ataque, em um instante foi acabando. Os humanos marcharam para o continente do demônio de uma só vez, foi todo mundo junto, como se eles estivessem acumulando poder até o momento. Como resultado, um grande dispositivo de dobra era o que enviou os soldados, né? Ele foi configurado e o exército dos demônios rapidamente voltou para o lado de defesa. Só que com os Homem-Esferas incapazes de participar da guerra, o funcionamento das forças aliadas quase que cessou e os demônios estavam gradualmente sendo forçados a entrar na capital real de Evil Battle, que era justamente o lugar onde eles ficavam. Falta de poder de luta basicamente era o problema deles, era porque os caras de Manto Preto, liderados pelo ex-herói Toma, que estava do lado humano, não tinha poder de lutar para revidar. No entanto, nesse momento, uma força que poderia competir com a força humana estava chegando no continente do demônio. O fato é que essa diferença de raças aí estava lutando uma com as outras por algum motivo, que não se sabe direito. Mas eles estavam afogando o mundo inteiro no caos por causa de uma única pessoa. Um homem que foi conhecido pelo Setsu na sua vida passada, que era o Toma. Só que, cara, em um determinado momento dessa guerra, quando tudo estava prestes a acabar, a Yuri viu o Setsu que tinha perdido completamente o controle de si próprio por conta da raiva, né? Ele meio que estava num outro mundo e ele estava lutando contra o Kagero, um cara do exército dos demônios lá, a ponto de inclusive quase matar esse cara aí. A Yuri, que viu isso tudo, começou a lembrar que eles dois, eram amigos desde a infância e agora o Setsu estava completamente diferente do que ele era no passado. Ela não conhecia esse Setsu e ela achou inclusive que isso era por conta dele estar no novo mundo. Mas não, na verdade é que essa era a primeira vez que inclusive os amigos dele desse novo mundo viam ele sucumbir à raiva. Kagero então começou a provocar ainda mais o Setsu, falando para ele matar ele logo, que até mesmo os conhecidos como 5 generais demoníacos foram completamente destroçados ali pelo Setsu. Não tinha como superar as habilidades dele. Então nessa hora aí, o Setsu começou a atacar com força total. Só que ainda assim o Kagero estava protegido por causa da armadura dele, que era praticamente impossível de se quebrar. Isso porque essa armadura do Cavaleiro das Sombras poderia anular qualquer ataque, sejam eles físicos ou ataques mágicos. Além disso, ele também absorvia toda a energia e reduzia a nada essa energia, sugando toda a vida do seu oponente. Mas mesmo assim, o Setsu, não conseguia parar de pensar em quebrar a armadura. Ele falou, eu vou quebrar. Ele continuou atacando, jurando que, por tudo ele ia quebrar essa armadura. E olha, se o cara fala que vai quebrar, é porque ele vai quebrar, pô. Só que no momento inesperado, o Kagero usou um caixão das sombras para prender o Setsu dentro, né? E ele não conseguiu sair de lá. Então quando ele foi atacar o Setsu para finalizar ele, adivinha só o que rolou? A armadura dele começou a rachar e se despedaçar. Daí o Setsu saiu de dentro do casulo que ele estava preso, já dando o maior pancadão no peito do Kagero e destruindo completamente a armadura da parte peitoral dele, ainda causando um corte no peito dele. No momento em que ele ia dar o golpe final, uma voz começou a falar com ele, né, com um verdadeiro Setsu que estava literalmente num outro mundo vagando, dizendo para ele voltar. Era como se fosse uma deusa que estava dando a visão real do que estava acontecendo para ele, né, tudo que o Setsu estava fazendo. Então no último momento do ataque, ele conseguiu voltar a si, voltar ao normal e parou o ataque e não matou o Kagero. Cara, nessa hora aí, a Yuri já tava meio que desesperada, né? Veio voando na cabeçada nele, abraçando ele por trás. Enquanto o Kagero perguntava por que ele não finalizou ele, não deu o último golpe. Mas isso era porque o Setsu não é do tipo de pessoa que
mata outra pessoa, tá? Tanto que nesse momento ele já começou a curar o Kagero na mesma hora, curando as feridas dele. Mas do nada uma voz veio das costas do Setsu e simplesmente foi direcionada ao Kagero, dizendo que ele tinha que lutar até o fim, nada disso que estava acontecendo era bom. Então quando o Setsu pegou a espada dele e girou para acabar com quem estava atrás dele, na verdade ele acabou acertando o Kagero, que foi usado como escudo e tirou a vida do Kagero nessa hora. Assim, o Toma, que tinha aparecido, caiu em êxtase, começou a falar que agora era a hora do Setsu mostrar a verdadeira cor dele. Assim, o Toma começou a entrar na mente do Setsu cada vez mais, entrando de uma forma absurda, impulsionando ele a cair na loucura total. Ele ficou totalmente paralisado naquele momento. Os companheiros do Setsu até tentaram ajudar. A Elka e o Glein saíram correndo, tentaram atacar, só que o Toma simplesmente soltou uma bola de magia lá e deixou os dois saírem voando quebrados lá no chão. Só que a Yuri conseguiu ainda, tentando falar com ele ali, com o Toma de alguma forma, mas o Toma começou a revelar, né? Começou a trazer algumas coisas do passado à tona. Ele falou que o Setsu e ele estavam conectados de alguma maneira na vida passada, mas era porque, na verdade, o único oponente que o Setsu matou na vida passada era o Toma. Mas o Toma, que deveria estar morto, reapareceu e o Setsu acabou sendo invocado de novo para esse mundo para acabar com isso tudo. Provavelmente não era uma coincidência, né, galera? Depois disso, então, o Toma olhou nos olhos do Setsu e disse pra ele que não importa o quão obscuro ele se torne, ele sempre seria aceito. Daí foi quando o Toma criou uma esfera, uma prisão dentro de uma esfera lá, prendeu o Setsu, que ele entrou num sono profundo. Logo depois ele usou a magia de gravidade para aumentar significativamente a força da gravidade e fez com que a galera caísse no chão. Mas ainda assim a única pessoa que resistiu a isso foi a Yuri, que queria a todo custo salvar o Setsu. Ela inclusive partiu para cima do Toma com o poder das chamas dela e tal, que ela tinha, só que não adiantou de nada, porque o Toma, piscar de olhos, acabou com ela, né? Pô, estalou o dedo, já tava atrás dela, atacou ela no chão, usou o mesmo poder que ele tinha derrotado os outros dois, né? A Elka e o Glein, então assim, foi muito rápido. Depois disso aí, foi quando ele relembrou um pouco do passado. Acontece que ele começou a ter sentimentos aí pelo Setsu quando eles vieram para esse mundo pela primeira vez. Isso porque o próprio Setsu disse para ele que ia proteger ele de qualquer coisa que acontecesse, tá ligado? Porque o Toma se sentiu uma pessoa fraca. Só que um belo dia, cara, o Setsu meteu o pé. Ele saiu numa jornada com o Glein, com a Elka e com a tia. Isso porque, lógico, ele já tinha alcançado um nível de poder muito grande e ele, pô, queria conhecer o mundo. A gente já comentou isso aqui também, acho que no primeiro vídeo a gente falou sobre isso. Ele era um tipo de cara que depois de toda a guerra ele queria visitar todos os lugares possíveis. E se você tá achando que ele abandonou o Toma assim, largou de mão, cara, ele não abandonou não. Ele simplesmente foi viver a vida dele porque, lógico, ele não podia ficar preso ao Toma e inclusive ele chamou o Toma pra ir com ele. Só que o Toma é que não quis ir, porque ele não se sentia confortável com isso ainda, ele não se sentia forte. Então nesse momento foi quando eles fizeram uma promessa um com o outro. O Toma prometeu que ficaria mais forte e o Setsu prometeu que voltaria para buscar ele quando chegasse nesse nível mais poderoso. Só que aí o Toma começou a perder um pouco da sanidade, né? Ele foi enlouquecendo aos pouquinhos. Ele pensava que ele era a única pessoa que podia estar do lado do Setsu e não esses outros. Então ele perdeu o controle de si por conta disso, basicamente. Depois do Setsu ter ido embora, o rei foi notificado sobre o acontecimento. Então o Toma foi quem foi chamado. E isso enquanto todos estavam fazendo a busca pelo Setsu, né? Tava todos os guardas buscando ele em todos os lugares. O rei até perguntou ao Toma se ele sabia de alguma coisa do desaparecimento do Setsu. Mas ele só negou isso aí. Apesar dele saber, né? Ele não ia entregar, expor o amigo dele assim, ou melhor dizendo, a pessoa que ele amava, né? Então acabou que o Toma foi quem tornou a última esperança do reino, né? O único que poderia fazer com que o reino fosse salvo de toda essa guerra. Só que, cara, a gente sabe, ele morria de medo de lutar, ele tinha medo de assumir esse papel aí que era do Setsu. Mas não teve escolha a não ser aceitar. Eventualmente ele pensava que o Setsu ia voltar mais forte do que nunca, então ele teria que ficar mais forte também. Assim, desde então, o Toma foi quem lutou contra os exércitos invasores todo santo dia. Sob as ordens do rei, era ele quem eliminava os homens-besta, matava os demônios e destruía todas as fortalezas deles dia após dia. E conforme ele passava esse tempo fazendo isso, todos começaram a idolatrar o Toma, chamar ele de um verdadeiro herói, ou o herói prateado, né? O conhecido herói prateado. Todos pensavam que com o Toma do lado dos humanos, cara, eles não tinham mais que ter medo de absolutamente nada. Não ter medo dos demônios, dos homens-fera. Então, enquanto o Toma estava andando pelo castelo, pensando um pouquinho sobre como o Setsu iria elogiar ele por tudo que ele estava fazendo, né? Tudo que ele estava representando para o povo,
ele ouviu um homem que tinha encontrado ele na batalha, falando sobre quão aterrorizante o Toma parecia, porque todo mundo falava dele bem, né? Então assim, ele viu alguém falando algo diferente, ele parou pra prestar atenção. Os soldados em si, inclusive esse soldado, estava pensando que ele poderia a qualquer momento trair os humanos. Afinal de contas, ele era um forasteiro, ele não era desse mundo, e tinha uma característica totalmente diferente de qualquer pessoa. Por exemplo, cabelo branco, os olhos dele eram olhos vermelhos, ele chegou até a ser chamado de monstro por conta disso, né, por esse guarda aí. Foi aí que o Toma caiu na real. Assim, era toda a verdade, né, que as pessoas idolatravam ele, mas, pô, por outro lado, o ciúme existe no mundo, e esse cara nitidamente tava aquele ciúminho do Toma, né, porque, pô, ele tava na boca do povo, todo mundo falava Toma, toma isso, toma aquilo, o herói e tal, não dá pra agradar todo mundo nessa vida. Acabou que o Toma foi quem sofreu com isso aí. Ele ficou desiludido nesse momento, ele simplesmente quebrou por completo por conta disso. Achou que tudo que ele estava vivendo era uma mentira, que ninguém realmente tinha aceitado o herói. E a partir daí ele decidiu fazer exatamente o que todos queriam que ele fizesse. Ele começou a acabar, mano, com simplesmente exércitos inteiros, sozinho. Literalmente o cara tava matando mais e mais exércitos de homens bestas e demônios. E por onde ele ia era um caos completo. Até mesmo os inimigos até conheciam ele como o herói prateado, ou o demônio prateado, né? E um belo dia de guerra, o Toma, depois de, mano, cancelar o CPF de 60 inimigos, recebeu uma visita ilustre do Setsu, que parou ele, mano, parou o Toma e viu o que ele tava fazendo. E aí foi quando o Setsu descobriu que o Toma quem todo mundo conhecia como demônio prateado, que todo mundo falava, né? Só que ele não gostava disso daí. O Setsu sempre foi o tipo de pessoa, como a gente falou, que não matava à toa. Inclusive ele era uma pessoa boa, só que dessa vez ele não conseguia perdoar tudo que o Toma tinha feito, todas as mortes que ele já tinha causado. Então o Setsu foi lá e partiu pra cima do Toma e fez com que uma coisa que ele nunca tinha feito com ninguém: ele matou o Toma. E o próprio Toma aceitou esse fim dele. Ele mesmo disse que se fosse o que o Setsu queria pro futuro dele, tudo bem, ele aceitaria isso. Só que a princesa não deixou essa parada pra lá não. Ela chamou um xamã lá e tal e conseguiu reviver o Toma e escondeu ele de todo mundo junto com outros cadáveres lá. Ela não queria que ele morresse porque o Toma era quem estava dando toda a vantagem pro exército humano e salvaria o reino todo fazendo o que ele estava fazendo. Depois disso, então, o Setsu passou por tudo que ele tinha que passar, todos os problemas, fez o acordo lá, né, para poder pôr o fim nessa guerra e simplesmente desapareceu. Quando os guardas chegaram aonde o Toma tava, né, que ele ficou deitado lá, ninguém sabia que ele tava vivo ainda. Eles começaram a comentar sobre isso, só que as histórias que se espalharam do herói do Setsu eram boatos, cara. Ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. Então um dos guardas falou que o Setsu tinha morrido de uma doença qualquer, e outro corrigiu ele falando que o Setsu na verdade tinha sido assassinado, sacou? E que isso tudo tinha sido um plano desde o início, que não era o caso especificamente, né? E aí você imagina, pô, o Toma na situação que ele tava, era pra ele ter morrido também, mas ele foi revivido e acabou descobrindo ainda que o cara que ele tanto admirava, que ele amava, né, tinha morrido, tinha sido morto pelo rei. Não tinha mais nada no mundo que deixasse ele tão furioso. De cara, isso foi um choque absurdo pro Toma. Ainda mais ele ouvindo o plano maluco que rolou, porque era assim, basicamente você invoca dois heróis pra esse mundo, né, pro outro mundo, defende o país, e quando finalmente eles esmagarem os inimigos, eles vão começar a lutar um contra o outro, os dois lutam entre si, pra poder ver quem vai ficar com o crédito dessa vitória. Então depois que sobrasse um deles só, depois dessa luta, ele seria pego com a guarda baixa e o rei se livraria dele. E aí é que tudo começou a desandar, porque o Toma, sabendo disso, ele viu que toda a humanidade traiu o Setsu e começou a pensar na própria vingança. Ele jamais perdoaria quem fez isso, então por isso que ele causou tudo de novo, essa guerra contra o reino dos humanos, só que dessa vez ele uniu todas as forças para acabar com o reino, custe o que custar. Lógico que ele teve tempo para isso, né, mínimo de 5 anos para poder se recuperar e bolar todo esse plano aí, que foi ao mesmo tempo que o Setsu passou na Terra. Basicamente ele não ficou lá 5 anos, porque o tempo na Terra passa diferente desse mundo, né? Até ele ser invocado de novo, ele já era um pouco mais velho. Mas a verdadeira história foi que o rei foi responsável por enviar o Setsu para a Terra. Isso aí a gente sabe, porque ele ficou com medo, né, do Setsu se tornar o herói muito poderoso e tomar o lugar dele como rei, já que, pô, ele tinha conquistado tanto poder que seria muito plausível as pessoas começarem a querer que ele fosse o rei. Então, por isso, ele acabou literalmente fazendo o Setsu renascer lá no Japão de novo como outra pessoa. Mas no presente agora, enquanto o Setsu estava preso na barreira de magia do Toma, ele começou a refletir um pouco sobre ele ter matado as duas pessoas que ele matou, o Toma no passado e o Kagero agora. Mas ao mesmo tempo alguém chamava por ele de novo.
essa mesma voz que fez ele acordar de antes, só que dessa vez seria mais difícil dele acordar, porque ele estava preso num sono profundo. E do lado de fora da barreira dele a gente tinha o Toma, que agora decretou o seu ato final. Já que a deusa do céu, Desastre, e a deusa dos mares, Leviatã, estavam lá agora, o Toma ia simplesmente tomar a vida das duas. Mano, as duas derrotaram a deusa da terra, a Gaia, então era menos um problema pra ele não precisou derrotar a Gaia. E assim que acabasse isso tudo, né, que acabasse com essas duas, por exemplo, o plano dele estaria completo. Isso tudo porque o Toma estava planejando usar a Pedra Seladora para poder ressuscitar o Deus Criador e destruir absolutamente tudo nesse mundo. E para isso ele teria que pegar o sangue da deusa da terra, o sangue da deusa do céu e o sangue da deusa dos mares e tacar o sangue delas lá nessa pedra. Como existe uma maldição dentro da Pedra Seladora, o Toma poderia com certeza controlar o Deus Criador ressuscitado, deixando no final só ele e o Setsu vivos juntos. Mas também, lógico, existia uma chance de dar errado, do Deus reviver e matar todo mundo mesmo, destruindo até mesmo o Setsu e o Toma. Mas cara, como o Toma já tava maluco das ideias, a cabeça dele já tava viajando, ele não tava nem aí pra isso. Desde que ele não soltasse a mão do Setsu e ficasse junto com ele, o mundo podia acabar tranquilamente. A ideia dele era simplesmente passar o resto da vida a partir de agora com o Toma. Mas será que o nosso herói vai conseguir se libertar, sair dessa prisão que ele tá, desse sono profundo que ele tá, pra conseguir destruir o próprio Toma? Isso aí a gente vê no próximo vídeo. Bom, galera, finalizamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, mano, vocês tenham entendido tudo que aconteceu nesse passado até agora. O porquê, de fato, do Toma ter virado o inimigo. Porquê do Setsu ter vindo para esse mundo agora pela segunda vez. Porquê que essa segunda guerra começou, né? Foi tudo explicadinho, direitinho aqui nesse vídeo pra vocês. Tudo tem uma ligação, no final das contas, né? Isso é muito maneiro, porque tem uns plots absurdos aparecendo por aí. Então, se você tiver qualquer dúvida também sobre esse vídeo, sobre outras coisas dessa obra, pode mandar aí nos comentários, que eu vou fazer o máximo para responder a sua dúvida assim que eu continuar lendo, né, vendo tudo que eu sei, tudo que eu consigo responder por aqui. Eu sempre pesquiso para responder vocês também, se eu não souber, então vai estar sempre completinho aí, manda bala pra gente. E pra você acompanhar mais histórias de Isekai Shoukan, claro, pô, pelo que eu tô vendo aqui da novela do mangá, eu sei que o negócio tá ficando interessante, tá até melhor do que o anime, tá? Sendo sincero pra vocês, eu acho que tá adaptando bem melhor do que o anime, a questão do mangá da novela, mas eu quero trazer tudo aqui pra vocês, eu acho que vale a pena. Então, clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui, clicou aqui do lado, se inscreveu no canal, ativou o sininho, ativa aí, mano. Isso não vai te custar nada, pelo contrário, você vai receber todas as notificações de cada vídeo que for lançado aqui e já vem correndo assistir, porque é mais história top, mais informação, mais conteúdo, tem tudo completaço aqui pra você, beleza? Tamo junto sempre, família, aquele abração, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!